Olá pessoal, hoje temos o episódio 34 da Alessandra Responde. Tá curioso para saber quais são as perguntas? Vamos comigo até o final. Bom pessoal, e para esse episódio número 34, eu trouxe 4 perguntinhas relativas à aplicação de sistema, tá? Então vamos começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta veio do P. Vitor através do vídeo do YouTube medindo parâmetros de uma placa solar. E ele questiona o seguinte: Alessandra, no ato de desconectar os MC4s do painel, ocorre algum tipo de arco voltaico entre as extremidades? Vamos lá, então só para você que está assistindo esse vídeo agora entender sobre a dúvida dele, nesse vídeo, medindo parâmetros de uma placa solar, eu expliquei como é que se faz a medição de VOC, né, de tensão em aberto, e de corrente de curto. E no momento de medir a corrente de curto, o que a gente faz? A gente junta os dois polos e, munidos de um alicate amperímetro de corrente contínua, a gente faz a medição da corrente de curto, tá? Então, pertinente a esta medição, ele me faz a pergunta se tem algum perigo de ocorrer um arco elétrico, né? Um arco voltaico, um arco fotovoltaico, né? Existem essas terminologias. Não tem esse problema, por quê? Porque a tensão de um único painel é muito baixa, né? Então, no caso desse painel que nós estávamos trabalhando, a VOC dele é em torno de 37 volts, né? E de acordo com a NR10, a gente está trabalhando com extra baixa tensão, que é considerada uma tensão de segurança, tá? Então, não tem esse perigo, tá? A gente vai começar a se preocupar aí com essa questão do arco elétrico com tensões acima de 120 volts de corrente contínua, né? Não que isso não possa acontecer em corrente alternada, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo que a gente pode estar debatendo, é um assunto até inclusive muito interessante. Então, só para explicar para vocês de forma mais didática, a gente começa a ter essa questão do arco elétrico com strings muito grandes, né? Quando a gente tem módulos conectados em série. No caso desse teste de um único painel individual, a gente não vai ter esse problema, tá bom? Pergunta número 2. Queria tirar uma dúvida. Estou com 11 painéis de 450 watts, VOC 46,2 e de corrente 9,3 amperes. Para ligar no inversor de 5.000 watts, tensão máxima 450 volts e corrente de 100 amperes. Minha dúvida, teria como ligar esses 11 painéis, 6 em série e 5 em paralelo, e juntar os dois arranjos em misto? Essa pergunta veio do Pedro Alves de Oliveira. Bom, olha, essa ligação em si, né, mista num inversor, eu nunca vi, tá? Mas, assim, o que a gente precisaria analisar é, primeira coisa, esse inversor de 5.000 watts, ele é um inversor híbrido ou ele é um inversor para conexão à rede, um inversor on-grid de string, tá? Contudo, além dessa informação, você precisa analisar outros critérios para montar corretamente esse arranjo, tá? Então, entender se esse inversor tem uma string ou duas, quais são os parâmetros elétricos permitidos por ele, o que ele aceita, tá? Então, como a gente não está munido desses dados, o que eu posso te dizer é o seguinte: é de suma importância entender esses parâmetros e caso você não tenha domínio sobre isso, é recomendável, é de suma importância que você tenha um profissional habilitado para te ajudar com isso, tá? Então, para analisar esses parâmetros, rever a questão do dimensionamento e desenhar esse arranjo, esse esquema de ligação para você, tá? Então, esse é o conselho que eu te dou. Consulte um profissional habilitado para te ajudar a fazer essa configuração da parte fotovoltaica, tá bom? Terceira pergunta. Recebemos a compra dos painéis solares. Como eles não vêm com o rabicho, poderia nos explicar o esquema de conexão dos cabos positivos e negativos, pois há 3 pontos de conexão? Ednei Sanches, tá? O Ednei é um cliente nosso que comprou diversos painéis Comais KM50. Para quem já viu os vídeos eu mostrando os painéis Comais,
eles vêm com a caixa de conexão acessível. Então, você abre a caixa de conexão e faz a conexão dos condutores dentro da caixinha. E realmente, ele tem 3 parafusinhos lá, né? Ele tem 3 pontos de conexão, né? Parafusinho é ruim, né? Mas tudo bem, 3 pontos de conexão. Então, o que que acontece? Como que você vai fazer isso, né? Você vai conectar somente nas extremidades. O que tá no meio você não usa. Então, eu vou colocar o desenho aqui da caixinha para vocês se atentarem. Tá vendo que no desenho da caixinha você vai ter a orientação lá do positivo e do negativo. Então, conecte lá observando a polaridade correta e vai usar lá o cabo vermelho para o positivo, o cabo preto para o negativo e não vai utilizar o do meio. Quarta e última pergunta. A pergunta veio da Cristiane Araújo. Seus módulos solares têm código FINAME? Não, Cris. Os módulos com os quais trabalhamos são todos importados, então eles não se enquadram, tá, nos parâmetros exigidos para ter o código FINAME, tá bom? Então os nossos, particularmente da Solar Brasil, nós trabalhamos exclusivamente com módulos importados, então não tem o código FINAME, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o episódio 34 do Alessandra Responde. Lembrando que estamos aqui sempre para buscar ajudar você a melhorar, ajudar você nas soluções dos seus problemas, das suas dúvidas com seu sistema fotovoltaico off-grid. Então, se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, deixa aqui ou através dos nossos canais, do WhatsApp, do YouTube, aqui do Instagram, do Facebook, do jeito que você achar melhor. O importante é não ter dúvida e a gente está aqui para te ajudar. É a Solar Brasil ajudando você a transformar a luz do sol em eletricidade. E curte esse vídeo, faz com que ele crie relevância para chegar nas pessoas que têm a mesma dúvida ou que precisam dessa ajudinha. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo.